na ditadura de Salazar. Portanto, obviamente, consequências financeiras graves de uma bancarrota. E temos também, ou já tínhamos na altura, a maior taxa de desemprego dos últimos 100 anos, uma imigração a crescer, principalmente de pessoas e gerações como a vossa, bem como praticamente todos os indicadores a nível de endividamento das famílias, endividamento das empresas, bem como todos os indicadores a nível da balança comercial, da balança de transações correntes, com déficits muitíssimo apreciados e insustentáveis. No fundo, o que se passou nos últimos 10, 15 anos, mais nos últimos 15 anos, foi que nós temos andado a seguir o modelo económico errado. Eu lembro muito bem quando estava na vossa posição, eu acabei o meu curso em 95, portanto foi há 17 anos atrás. Para vocês é uma eternidade, mas para mim parece-me ontem ainda, porque lembro muito bem de estar nessa posição. E nessa posição, na altura, nos meados dos anos 90, ninguém pensava na minha geração em emigrar. Na minha geração, o que se pensava era, bem, vou lá fora estudar uns aninhos, depois volto. Obviamente, a crise dos últimos 10, 15 anos, a crise dos últimos 10 anos, sem crescimento económico e um desemprego crescente, faz muita gente da vossa geração, muitos de vós, certamente, pensar de uma forma bastante diferente do que a minha geração pensava na altura. Portanto, interessa perguntar como é que chegámos aqui e porquê é que chegámos a um nível de endividamento tão elevado. A resposta foi que nós, por uma série de razões, preferimos apostar, o que os economistas gostam de dizer, certamente o professor Vítor Bento ontem falou sobre essa questão, preferimos apostar no que se chamam não transacionais, setores protegidos, setores que não estão abertos à concorrência externa, e preferimos basear este modelo de crescimento, que não foi de crescimento, principalmente no endividamento. Consumimos em demasia, endividámos demais, todos nós, desde o Estado, famílias e empresas, chegámos a uma situação que se tornou insustentável. E foi por isso mesmo que a situação ficou tão insustentável que tivemos que assinar o memorando de entendimento, e exatamente desde o primeiro dia que o Governo, desde que assumiu funções, está a trabalhar exatamente para podermos inverter a situação atual. Como é que se inverte a situação atual? Bem, primeiro, às vezes ouve-se dizer que crescimento económico tem a ver com finanças públicas, e há demasiadas finanças e pouca economia. Quem diz isso não percebe economia. Porque não pode haver crescimento económico com dívidas demasiado elevadas. É muito simples pensar uma analogia para uma economia. Imaginem que temos uma família que está excessivamente endividada, quer porque comprou casa, quer por outros motivos. Se estivermos excessivamente endividados, em que só o serviço da dívida, ou seja, só para pagarmos os juros, grande parte do nosso rendimento, grande parte do nosso salário vai para pagamento de juros, pouco resta para o consumo, pouco resta para a roupa, pouco resta para comprar livros ou consumir outro tipo de bens e serviços. Portanto, quando há níveis de endividamento muitíssimo elevados, consome-se menos no presente, não se pode investir tanto. Não podemos comprar um carro novo, não podemos comprar um computador para tentarmos para o nosso emprego. Assim, não se pode fazer investimento, pode-se fazer muito menos consumo. E, portanto, uma condição sine qua non para sairmos da situação é invertermos a situação de elevadíssimo endividamento que nós temos no país. Aliás, se olharmos para Portugal, nos últimos século e meio, damos conta que quando a nossa dívida pública estava acima de 90% do PIB, o nosso crescimento económico é abaixo de 0,5%. Uma correlação muito forte. Ou seja, uma das grandes condições que nós temos para conseguir crescer significa criar emprego, e criar emprego significa que todos vós, a maior parte de vós, encontrem oportunidades de emprego no nosso país. Essa condição é baixar a dívida, consolidação orçamental. É por isso que a austeridade é tão importante. E é por isso que é fundamental inverter a situação atual. Só que, obviamente, a austeridade não chega. Se nós estivéssemos numa situação boa, estávamos a crescer há muitos anos, mas a questão é que, ou a verdade é que nos últimos 12 anos, desde o ano 2000 mais ou menos, Portugal não cresce. Ou pouco cresce, em média, cresce acima de 0,5%, mas não acima de 1% em média. A média é mais ou menos 0,8%, 0,9% dos últimos 12 anos. Ora, quando nós estamos a crescer a 0,9%, para ser mais fácil fazer as contas, provavelmente vocês já aprenderam isso na Faculdade de Economia,
Alguém pode dizer, se nós crescemos 1% ao ano, quanto tempo leva a duplicar o nosso rendimento? Ou seja, eu tenho 1 euro. Se eu crescer a 1% ao ano, quanto tempo leva a ter 2 euros? É a regra de 70, muito bem. Ou de 72, mas fazemos sempre as contas ao 70, que é muito mais fácil. E, portanto, o que se faz é divide 70 pela taxa de crescimento, 70 dividido por 1, que é 1%, dá 70 anos. Ou seja, Portugal a crescer 1% ao ano, só daqui a 70 anos é que vai ter 2 euros em vez de 1. Ou seja, é um crescimento muitíssimo baixo. E quando o crescimento económico está abaixo de 1,5%, 2%, o desemprego tende a aumentar, porque a criação líquida de emprego não é suficiente. E é exatamente por isso que é fundamental inverter a situação dos últimos 12 anos. Portugal não cresceu nos últimos 12 anos. Portanto, não cresceu porque estivemos num modelo económico errado, baseado nos tais não transacionáveis, nos setores protegidos, e porque principalmente não tomamos ou não tivemos coragem, até agora, de implementar as medidas que toda a gente fora do nosso país, que economistas como o professor Vítor Bento e outros, durante muitos anos andaram a dizer que era preciso fazer. Quais são essas reformas? Se olharmos para as cooperações internacionais e estudos de várias organizações, dizem-nos muito claramente, nós temos 3 grandes problemas de competitividade. Temos problemas a nível de justiça, foi exatamente por isso que nós lançámos a nova lei das insolvências, que no fundo muda o paradigma da reestruturação orçamental, reestruturação empresarial, ou seja, até agora uma empresa que tem dificuldades tem 1% de possibilidade de salvar, portanto é quase impossível. Neste momento, com a nova lei e com o programa Revitalizar, o que se passa, nós estamos a implementar medidas como preceitos como o Chapter 11 nos Estados Unidos, em que durante 2, 3 meses as empresas podem fazer uma reestruturação e o fisco ou a segurança social não podem lá tirar dinheiro. E, portanto, damos possibilidade de salvar empresas, de salvar milhares de postos de trabalho. Portanto, primeiro problema de competitividade, habitualmente, justiça. Segundo, rigidez laboral. Se olharmos para todos os indicadores internacionais, mostram muito claramente que a nossa legislação laboral é demasiado rígida, não é flexível. E depois, ainda por cima, é extremamente segmentada. O que isto quer dizer, vocês, quando entram para o mercado de trabalho, têm habitualmente condições de bastante precariedade, e depois as pessoas que já estão dentro do mercado de trabalho têm direitos que vocês nunca vão ter. Existe uma grande segmentação entre vários tipos de pessoas no mercado de trabalho. E as nossas, comparativamente, a OCDE, o FMI, a Comissão Europeia, vários estudos mostram muito claramente que nós temos uma legislação laboral demasiado rígida, que não facilita a contratação. E foi exatamente por isso que fizemos o acordo de concertação social e foi exatamente por isso que fizemos também a lei laboral. Depois, o terceiro aspecto que Portugal habitualmente não compara muito bem com outros países é a parte dos licenciamentos. Se nós queremos abrir um café, queremos construir uma fábrica ou fazer um empreendimento turístico em Portugal, há dezenas de procedimentos que é preciso seguir. Há dezenas de entidades que nós temos que seguir. E demora-se uma imensidão na burocracia e em processos que podiam ser muito mais ágeis. E é exatamente por isso que nós agora estamos a ultimar, estamos mesmo a ultimar, até final deste mês, a nova lei dos licenciamentos, que vai permitir um licenciamento zero a 98%. Para além destas, há problemas de concorrência. Nós temos uma economia demasiado fechada. E é exatamente por isso que fizemos uma lei da concorrência, que já foi aprovada no Parlamento. E temos outros problemas que têm a ver com o setor empresarial do Estado, com as empresas do Estado. E é exatamente por isso que nós achamos que há de Estado a mais, vendemos algumas empresas a nível de privatização, vão seguir-se outras privatizações para haver maior eficiência económica e, principalmente, estamos a reestruturar o setor dos transportes, cujas empresas estão em falência técnica já há alguns anos. O que se passou durante muitos anos é que, contrariamente ao que passou em Coimbra, em Braga, em Aveiro, onde houve ajustamento de preços, em Lisboa e no Porto, principalmente em Lisboa, não houve ajustamento de preços. Vocês pagam, provavelmente, no vosso passe, ou pessoas em Coimbra pagam o passe de transporte de cerca de 35 euros, se me lembro bem, 35 e tal, 35 e 75. 35, certo. Bem, em Lisboa eram 23,90 se andasse de metro. Obrigado. Se fosse o combinado, carris metro eram 29,85 €. Ou seja, em Lisboa nós estávamos
todo o país estava a subsidiar Lisboa de uma forma que era, nós achamos que é injusta e de uma forma que não se justifica. Para além do mais, o que se passou durante muitos anos, os governos, para serem populares, faziam duas coisas. Primeiro, no setor dos transportes não se atualizava as tarifas à inflação, o que quer dizer que se acumulava cada vez mais dívida, déficits cada vez mais elevados e dívida cada vez mais elevada. Neste momento temos 17 mil milhões de euros de dívida do setor dos transportes. E depois arranjaram-se todo o tipo de maneiras para fazer investimento público sem chamar aquilo de investimento público. E isso chama-se parcerias público-privadas, que foram feitas em Portugal, que não são necessariamente más, mas da forma que foram feitas em Portugal levaram a um aumento de dívida pública muitíssimo elevado, somente a dívida pública a dívida pública futura. As PPPs significam uma coisa muito simples: o Estado arranja algum privado para fazer uma obra habitualmente de investimento que seria público, mas como devido às regras de Maastricht não conseguimos ter um déficit acima de 3%, supostamente, e uma dívida pública acima de 60% do PIB, como os Estados não podiam fazer isso, arranjaram estes mecanismos que era uma forma de disfarçar ou fingir que não havia, que não se pagavam as coisas. Os privados endividam-se para fazer a obra, imagina uma estrada, endividam-se, fazem a obra, passados 5, 10 anos começam-se a pagar uma renda a esses privados durante 30 anos. É ótimo para os governos, porque os governos inauguram a estrada, inauguram um hospital, inauguram uma obra qualquer. As pessoas pensam, este governo faz mesmo obra, só que esquecem-se de lhes dizer que este governo não está a pagar um cêntimo desta obra, não é este, o anterior. Não está a pagar um cêntimo desta obra e quem vai pagar são as gerações futuras. Quem vai pagar são os nossos filhos, quem vai pagar são vocês. E foi isso que se fez em Portugal durante muito tempo. Endividámos em excesso, acumulámos déficits em excesso e não tivemos coragem de tomar as reformas que precisávamos para tornar a nossa economia mais competitiva. Dito isto, eu gostaria de terminar esta primeira parte com uma mensagem de esperança. E digo isto porque acredito piamente no que eu vou acabar de dizer. Portugal, desde o final dos anos 50 até o ano 2000, foi a segunda economia da Europa que mais cresceu. Isso aconteceu porque Portugal industrializou-se e depois abriu-se ao mundo. A exceção nos últimos 60 anos não foi a falta de crescimento económico que nós vimos nos últimos 10 anos. A exceção nos últimos 60 anos foi o crescimento, a exceção foi a estagnação dos últimos 10 anos. Nos últimos 60 anos nós crescemos quase sempre e nos últimos 10 anos é que estagnámos. A estagnação aconteceu por erros e por irresponsabilidade dos nossos governantes e por um mau e um errado modelo económico. Portanto, a nossa prioridade desde o primeiro dia foi exatamente, primeiro, parar com a irresponsabilidade do passado, inverter a subida, a trajetória, fazer o tudo possível para inverter a trajetória da dívida, invertê-la ascendente de uma forma descendente, e ter coragem para reformar de forma a que pessoas como vós possam ter futuro em Portugal. É isso que nós estamos a fazer, em várias vertentes, desde o empreendedorismo e inovação, há reformas que eu já vos disse, bem como agora a segunda fase de reformas que vem aí, que é a segunda fase de reformas, que é enfrentar muitos dos interesses instalados que estão em Portugal. Já parámos 2 mil milhões de euros de PPPs, estamos a prosseguir uma política energética que obviamente incomoda, e estamos em muitas outras áreas a ir contra interesses que foram bastante protegidos durante demasiado tempo. A segunda fase das reformas é essencial para conseguirmos também dar a volta a esta situação. Mas pronto, como eu disse, eu não vim aqui para dar um discurso político, vim pessoalmente para dialogar convosco e partilhar as vossas experiências também, vocês também digam o que é que vos vai na alma. Portanto, abro então as perguntas, se faz favor, que possam colocar. Muito obrigado.